As funções do hospital, quais seriam? Primeiro, oferecer assistência médica continuada, constituir um nível intermediário dentro de uma rede de serviço de complexidade crescente, hospitais de pequeno, médio e grande porte. Lembrando que a assistência médica, tá? Isso não é tão importante o técnico saber, mas para nível de conhecimento, a assistência médica e de enfermagem, ela vem a nível básico, tá? De média e de alta complexidade. Tá? Ela se divide nessas três esferas: nível básico, de média complexidade e de alta complexidade. Isso vai depender para cada fim. E os hospitais, você vai ver na classificação, mas aí pode ser geral e especializado. Tá certo? O hospital geral é que trata de tudo, recebe tudo, emergência geral, todo tipo de emergência. E o especializado vai ser aquele que ele se detém a uma determinada especialidade. Por exemplo, o Hospital de Olhos de Pernambuco, ele é especializado só em oftalmologia. Tá? A Clínica Nefrológica de Pernambuco é especializado só em nefrologia, só em doenças renais. Então isso é que vai diferenciar os tipos de hospitais. E os riscos, professor, são os mesmos? Basicamente são, porque aonde você correr, para onde você for, você vai encontrar risco biológico. E eu costumo falar, o risco que você vê, ou pelo menos você sente, né, tá muito bom. Porque o ruído você não vê, mas sente. Você sabe que tem ruído ali. Produto químico, você vê o produto, ou então vê a névoa, vê a poeira, outras coisas parecidas. Mas o biológico, pessoal, você sabe que ele está ali, mas você não sabe nem aonde, nem como ele vai lhe atacar e nem como ele está no momento. Então não tem como a gente quantificar. Tá certo? Então é um risco complicado de se administrar. Até hoje não inventaram nenhum meio de dosar e quantificar esses riscos. Tá? O pessoal da biotecnologia tem trabalhado muito a respeito disso, de possíveis métodos para estipular e instituir a quantidade de micro-organismos que eu tenho em um determinado ambiente, mas ainda não se chegou ao mínimo denominador comum. Seguindo aí, ainda nas funções do hospital, oferecer assistência médica integrada, concentrar quantidade de recursos de diagnósticos e tratamentos para, no menor tempo possível, reintegrar o paciente ao meio ambiente, tá? Ao seu meio. Então, o hospital ele tem função de receber o paciente doente e entregar ele da melhor maneira possível, da melhor forma possível, ou seja, bom ao seu ambiente de convívio. Ainda tem como função promover a saúde e prevenir as doenças sempre que o estabelecimento pertencer a uma rede que garanta a disponibilidade de todos os recursos para resolver cada caso, abranger determinada área, tá? A área da abrangência que eu estou falando é a questão de cidade, avaliar os resultados de suas ações sobre a população da área de influência. Identificações das áreas hospitalares. Um hospital, meu aluno, minha aluna, ele é dividido em áreas. E essa área, quando se trata de nível hospitalar, são classificadas, tá? Chamada áreas classificadas. Então, de acordo com a criticidade, a classificação dessas áreas hospitalares são as áreas críticas. Que áreas são essas? São aquelas onde há maior número de pacientes graves, maior número de procedimentos invasivos, ou seja, procedimentos que vão ter contato com a pele não íntegra do paciente, mucosa e órgãos e tecidos, tá certo? E geralmente tem contatos com secreções corporais, como sangue, plasma, urina e outras coisas parecidas, tá? Então, essas aí são as áreas críticas. Portanto, são áreas com maior risco de infecção. Podem estar relacionadas às atividades desenvolvidas. Quarto de isolamento, principalmente quando é doenças infecto-contagiosas, né? Vou dar um exemplo aí. Tuberculose, toxoplasmose, quando é DIP, né, que nós chamamos de doenças infecto-parasitárias, né?
doenças infecto-parasitárias, que precisa de um isolamento. Um grande exemplo disso é a tuberculose, que no início, né, no seu período de latência, o paciente ele tem que estar isolado. A UTI, tá, são áreas críticas também. O bloco cirúrgico, que o paciente vai estar totalmente exposto, onde é feita a cirurgia, são feitos procedimentos, tem sangue, secreções, remoção de tecidos, dentre outras coisas. Setor de quimioterapia e outros setores que não foram citados aqui, que são classificados como áreas críticas. Então, a área crítica é toda aquela área que tem o maior risco de infecção, que tem áreas de contato com pacientes infectados, paciente de alto risco, tá? Doenças graves, onde tem trabalhos com procedimentos invasivos e outras coisas mais. As áreas semicríticas são aquelas onde se encontram pacientes internados, mas apresentam menor risco de transmissão da infecção. Exemplo, quartos ou enfermarias que não sejam de isolamento, tá certo? Pacientes com doenças não transmissíveis e não contagiosas. CME, ambulatório e banheiro. Para quem não sabe o que é CME é o Centro de Material e Esterilização. É onde é feito toda a esterilização. Ele recebe o material que foi usado no centro cirúrgico, nos procedimentos de enfermaria, nos procedimentos de ala de enfermagem, vai para lá materiais como bisturis, agulhas de sutura, sondadores e outras coisas mais que precisam ser esterilizadas, tá? Máscaras de respiração, tubos que são usados para intubar pacientes. Então, o CME é utilizado para esterilizar esses materiais. As roupas cirúrgicas, né? Os campos cirúrgicos passam também pelo CME. O Centro de Material e Esterilização é um campo, é um local, tá, que tem muito risco. É por isso que eu digo, o hospital ele tem várias áreas, vários locais de trabalho, e esses locais oferecem riscos diferentes. O CME é um deles. Dentro do CME eu tenho calor, tá? Porque lá eu trabalho com autoclave, lá eu trabalho com calor seco, com estufa e outras coisas mais. Eu tenho risco de eletricidade, tá? Tenho risco de choque elétricos e outras coisas parecidas. Eu tenho risco de produtos químicos, que eles trabalham com esterilização, com produtos químicos, com glutaraldeído, com quaternado de amônia e outros produtos, tá, que são riscos químicos. Então, cada caso é um caso. Então, dentro dessas áreas semicríticas, tem o CME, o ambulatório e o banheiro, tá, dos hospitais. A lavanderia de hospitais gerais não tem doenças infecciosas. Quando não se tem doenças infecciosas, essa lavanderia é classificada na área semicrítica. Outra área também que o técnico de segurança do trabalho em hospital vai atuar muito são as lavanderias. Tá certo? Lavanderia, existem muitos tipos de riscos e muitos acidentes que ocorrem em hospitais ocorrem nas lavanderias. As áreas não críticas, tá? São todos setores onde não há, teoricamente, risco de transmissão da infecção, tá? Não ocupado por pacientes. Exemplo disso, serviço de administração do hospital, escritório, secretaria, gabinete do diretor, almoxarifado, depósitos gerais e vestiários. Tá? Então, são áreas que não têm tanto risco de infecção. Então, as três áreas, as três classificações das áreas dos hospitais são área crítica, semicrítica e não crítica. Tá? Então, são essas três áreas aí que se divide o ambiente hospitalar.